para com esta pobreza alcançar a riqueza maior, a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória, a vitória, a vitória. Essa voz que conclama os paulistas para a vitória é de César Ladeira, um jovem estudante de Direito que seria um dia o locutor mais famoso do rádio brasileiro. Em 1932, César Ladeira se tornou o locutor oficial do Levante Armado, desencadeado pelos paulistas contra o governo provisório instalado pela Revolução de 30. Para os paulistas, o governo provisório sediado no Palácio do Catete, chefiado por Getúlio Vargas, se transformara numa ditadura. Havia insatisfeitos por todo o país, mas só os paulistas declararam guerra ao governo federal. Até hoje há quem pense que o objetivo do Levante era separar São Paulo do resto do país. Mas os paulistas diziam que a sua luta era pela democratização do país e por uma nova Constituição. Na Guerra Civil de 32 morreram mais de 800 homens, número maior do que o dos brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. As maiores baixas foram entre os paulistas, mais de 600 mortos. Foi uma luta desigual. São Paulo tinha 35 mil soldados. As forças do governo provisório eram 3 vezes mais numerosas e mais bem equipadas. Apesar do apoio maciço da população e do alistamento espontâneo de mais de 45 mil civis, depois de quase 3 meses de combates, os paulistas foram derrotados. Mas muita gente ainda acredita que eles poderiam ter vencido se as tropas de Mato Grosso tivessem se unido em massa às de São Paulo e se gaúchos e mineiros tivessem aderido ao Levante. A Revolução de 32 incomoda muito por causa da reivindicação constitucionalista. E como nós vivemos numa sociedade extremamente autoritária, ainda hoje esse requisito do constitucionalismo a quente é algo que incomoda a opinião dominante na política, tanto em qualquer espectro, do centro-esquerda ou da esquerda. A esquerda devia fazer as pazes com a Revolução de 32. Convidamos o seu presidente, o senhor tenente-coronel do Polícia Militar, Alberto José Ferreira. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores, a todas as professoras, alunos, autoridades presentes na mesa, senhor Coronel Ventura. Nosso núcleo MMDC Heróis de Araraquara, no seu 2º aniversário, ele tem por obrigação e dever homenagear as pessoas que contribuem com a sociedade paulista. As crianças também que estão aqui presentes, que participaram do concurso de redação, isso é de suma importância, porque traz novamente elementos de civismo, nós fomentamos a pesquisa da nossa história, nós enaltecemos o nome daqueles que tombaram em defesa dos ideais paulistas, e assim nós podemos também enaltecer e agradecer aquelas crianças que fizeram todo o esforço e participaram desse evento. A Sociedade Veterana 32 MMDC tem por finalidade precípua divulgar os acontecimentos de 1932, uma época em que havia uma ditadura e o povo não suporta esse estado de coisas, porque havia uma palavra principal e que Bertolino cumpriu a risca, que chamava-se honestidade. Essa palavra está voltando ao nosso dicionário, está sendo recomposta de novo. Mas durante um bom tempo ela foi eliminada do dicionário, porque o Brasil passou a ser uma situação de corrupção generalizada, até corrupção institucional. Tudo era feito através de corrupção. E não é só no executivo, mas também no legislativo e no judiciário. E através das medalhas da sociedade, nós cultuamos aqueles heróis como Bertolino.
e com uma medalha embriaguecer, que é a nossa mais antiga, que significa Martim e H. Camargo, que foram aqueles jovens que morreram na madrugada de 23 para 24. Morreram de 23 para 24, menos o menino Drauzio. O Drauzio, ele vai morrer na madrugada do dia 28. E com 14 anos de idade, ele foi o que sofreu mais. Os outros dois morreram na hora, o outro morreu 5 horas depois, mas o Drauzio, ele vai permanecer até 28 de julho. E dizia ele, né, se 1000 vidas eu tivesse, todas elas daria em prol da pátria. É uma coisa impressionante, um menino de 14 anos. Um outro menino também, Aldo Teorato, que morreu com 9 anos e 10 meses, em Campinas, pegou as cartas de escoteiro, pegou as cartas da estação e foi levado no quartel, quando passa um aviãozinho chamado Vermelhinho, e joga uma granada em cima do menino e causa 13 ferimentos nele e ele morre esvaindo de sangue. Então a Revolução de 32 teve lances dramáticos. Eu não vim aqui hoje para fazer uma palestra, seria até interessante, mas apenas para homenagear os senhores com a medalha Bertoledo por indicação do comandante Adalberto, que nada mais justo do que ele, no Duca aqui de Araraquara, 2 anos, né, Adalberto? 2 anos. Ele conhece o pessoal daqui, eu não conheço. Então eu lá em São Paulo nunca poderia imaginar e condecorar as pessoas daqui de Araraquara. O Adalberto fez isso sabiamente, eu vi os nomes, ele escolheu a dedo, os parabéns, viu, Adalberto? Mas eu queria falar sobre o governador Bertoledo, já que os senhores irão, né, ostentar os seus uniformes ou os seus ternos a medalha Bertoledo. O governador Bertoledo é um homem simples, mas de um gabarito enorme. Ele foi formado na Faculdade de Direito do Recife, em 1884. Em São Paulo foi procurador fiscal da Tesouraria Provincial de São Paulo em 1885. Ele foi delegado e chefe de polícia interino em 1889. Era maçom e participou do movimento republicano que deu origem à proclamação da República em 1889. Comandante interino da Guarda Nacional em 1893. No Poder Legislativo foi deputado estadual entre 1895 e 1910 e fundador e membro da Academia Paulista de Letras, titular da cadeira no 39. Na área federal, durante o governo de Hermes da Fonseca, ocupou os ministérios da Agricultura, 1910 e 1913, e da Aviação e Obras Públicas, em 1912. Foi embaixador do Brasil na Itália, em 1914 e 1917, e na Argentina, em 1919 e 1926. Voltou para o Brasil e em 1932 foi nomeado interventor federal em São Paulo, cargo que ocupou de 7 de março a 10 de julho de 1932, quando foi nomeado por aclamação governador de São Paulo. Participou do movimento constitucionalista em 32, sendo comandante civil da Revolução Constitucionalista. Pedro de Toledo governou São Paulo em 32, sendo aclamado governador pelo próprio povo, pois idealizava uma verdadeira prática de democracia em nosso estado paulistano e no Brasil. Com estes ideais cívicos e patrióticos, apoiou o movimento constitucionalista de 1982, sendo fundado à época, até nossos dias, o MMDC. É, portanto, uma medalha definitiva, pois perpetuará a gratidão e o reconhecimento para todos sempre os que cumpriram essa jornada cívica para com aqueles que hoje e no futuro continuarem abraçando os mesmos ideais de democracia, liberdade e amor à legalidade pelos quais se bateram os veteranos de 32.
Convidamos o presidente da Sociedade de Veteranos de 32, o Coronel Mário Fonseca Ventura, para que presida e recepcione os agraciados para a entrega de tão distinta honraria, acompanhado do presidente do Grupo MMDC, Heróis Araraquara, Tenente Coronel Adalberto José Ferreira, convidamos também para que os acompanhem o senhor Coronel da Polícia Militar João Alberto, representando neste ato o nosso prefeito, também o vereador Tenente Santana, representando neste ato o presidente da Câmara Municipal de Araraquara e o nosso dirigente regional de ensino, o professor Marcelo Aparecido Rosseto. Marchemos cheios de glória, conosco